O Pennywise não é e nunca foi um palhaço, e se você acha o que ele realmente é, você tá completamente enganado. A verdade é que o que aparece lá no bueiro dá até pra encarar. O problema real é o que está por trás daquele sorriso bizarro, uma criatura tão antiga e tão bizarra que nem deveria existir no nosso universo. Hoje eu vou te revelar a verdadeira forma do Pennywise, o segredo por trás das Deadlights e de onde a coisa realmente veio, por que ela escolhe crianças e como essa criatura pode ser um dos seres mais perigosos de todo o multiverso de Stephen King. Já chega então nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal. Eu sou Eric Brelais e vamos junto para mais um vídeo. O Pennywise vem de um lugar chamado Macroverso, que também aparece na saga A Torre Negra. E se você nunca ouviu falar do Macroverso, pensa assim, é um espaço além do nosso universo, além do tempo, além da física, além de tudo. É literalmente um lugar onde a realidade ela não funciona como aqui. É um lugar onde habitam criaturas que fariam o Cthulhu parecer uma pelúcia da Disney. E dentro desse Macroverso existe o domínio original de Pennywise, as Deadlights, as luzes da morte. Guarda esse nome porque ele vai ser a chave pra gente entender tudo que a gente vai explorar nesse vídeo, tá bom? Agora o Pennywise, o palhaço que a gente vê, é só uma projeção do verdadeiro monstro, como se fosse um avatar barato que ele usa para se manifestar na Terra. A versão verdadeira dele tá sempre nos Deadlights, e quando alguém olha direto para aquilo, meu irmão, o cérebro frita. Tá, mas como é que uma criatura tão bizarra como essa veio brotar aqui na Terra? Tudo começou lá atrás, há milhões de anos antes dos dinossauros estarem aqui no nosso planeta. Pennywise veio do Macroverso e simplesmente caiu aqui na região que muito tempo depois viraria a cidade de Derry. E desde então ele entrou em um ciclo simples: acordar, espalhar o caos, se alimentar e voltar para dormir por 27 anos e depois repetir tudo de novo. Só que ele sempre faz do jeitinho dele, sutil, manipulador e comendo pelas beiradas, literalmente e metaforicamente. E já que a gente está falando dos alimentos do Pennywise, uma das coisas que eu vejo que muita galera comenta sobre isso, né, que é uma dúvida bem recorrente, uma dúvida clássica, vamos dizer assim, é por que o Pennywise sempre ataca as crianças e ele prefere atacar, devorar as crianças, por quê? Muita gente acha que o Pennywise come crianças porque criança é mais fácil de atacar, mas a verdade é muito mais profunda do que isso. Afinal, o Pennywise ele não come a carne, ele come o medo. Mas eu não tô falando de qualquer medo, eu tô falando do medo cru, do medo puro, sem filtro, o medo infantil. As crianças têm uma imaginação muito mais poderosa do que a dos adultos. Elas acreditam no que vem, sentem medo com intensidade máxima. E isso pro Pennywise é tipo um rodízio de churrascaria. Adulto tem medo? Tem, é claro. Mas é um medo chato, tipo conta pra pagar, ex falando do outro, problemas no trabalho. Isso pro Pennywise não é saboroso. Mas também não é só isso não, tem mais coisa também. Caso você não saiba, o Pennywise ele influencia a mente dos adultos de Derry. Eles literalmente ignoram o horror acontecendo na cidade. Vem uma criancinha ensanguentada na rua, tudo bem, eles fingem que não viram ela. Derry é uma cidade amaldiçoada por ele, um parasita que afeta o sistema nervoso coletivo. A cidade é tão amaldiçoada por ele que o ciclo de hibernação dele não é uma regra absoluta. Sim, é isso mesmo que você ouviu, existem circunstâncias que o próprio povo de Derry acaba despertando o Pennywise no meio do seu sono. E isso acaba rolando se rolar algum tipo de violência extrema dentro da cidade, algum tipo de assassinato pesado, crueldade real, enfim, todas essas coisas podem fazer com que o Pennywise acorde antes do seu ciclo de 27 anos. Ele se alimenta do medo, mas também é atraído pela maldade humana. É como se do nada tocasse um sinal pra ele falando tipo, opa, tem coisa podre rolando aqui na cidade, então tá na hora de eu voltar. E sim, eu sei o que a maioria de vocês deve estar pensando agora, tipo, e aí? Tá, beleza, mas o que o Pennywise quer realmente? O que ele quer de verdade? Será que ele só quer ficar vendo o circo pegar fogo? Bom, na verdade não, né? Isso aí é outro palhaço maluco. Pennywise, na verdade, é o Eater of Worlds, o devorador de mundos. Isso quer dizer que o objetivo final dele não é devorar 7 crianças lá em Derry e pronto, acabou. Não. O Pennywise quer devorar tudo, toda a vida, todo o planeta,
toda a existência. E o livro deixa claro, antes de chegar na Terra, Pennywise provavelmente já fez isso em outros mundos. A Terra é só mais um no buffet. Então galera, se não fosse o Clube dos Perdedores, a gente já era basicamente. E ó, uma das coisas mais sinistras do Pennywise é que ele não tem uma forma fixa. Ele se transforma no seu medo específico. Se você tem medo de lobisomem, ele vira um lobisomem. Se você tem medo do monstro do Lago Negro, ele vira. Se você tem medo lá do tubarão do Spielberg, já era, ele vai se transformar nele. Se você tem medo do quadro esquisito que tem lá na sua sala, ele vai virar ele. Para vocês terem uma ideia, no livro ele até vira o Drácula, Frankenstein, o próprio tubarão de O Tubarão, o Rodan, o kaiju monstruoso lá, e até mesmo uma ave gigante carregando balões. Ele basicamente lê a sua mente e escolhe a coisa que vai te quebrar mais rápido. Só que tudo isso, todas essas formas do Pennywise, são apenas ferramentas que ele utiliza para dar medo em vocês. A forma real dele, ó, essa é outra história. Nos filmes e no livro, quando o Clube dos Perdedores chega ao covil final, o Pennywise se transforma numa espécie de aranha gigante. Mas atenção galera, essa não é a verdadeira forma dele. Nem no livro, nem nos filmes, nem na mitologia do King. Isso é apenas o cérebro humano tentando interpretar o incompreensível. É como quando a gente vê uma sombra no escuro e o cérebro começa a completar a imagem. A aranha é só a forma mais próxima que a nossa mente consegue criar para traduzir o horror alienígena que ele realmente é. E a gente vê isso primeiro porque as aranhas acabam despertando o nosso medo primitivo. Segundo, porque quando a gente consegue ver na cena, a gente percebe que o covil dele é repleto de teias. E terceiro, porque o nosso cérebro precisa inventar uma forma para ele, para não enlouquecer. Só que a verdadeira forma dele não é essa, e sim outra. E aqui a gente entra no ponto mais importante desse vídeo. As Deadlights, as luzes da morte, são a forma essencial do Pennywise. Quando Bill vê aquilo no livro, ele descreve como, abre aspas, uma massa infinita, rastejante, viva, de luz laranja destrutiva, fecha aspas. É tão alienígena que só de olhar já destrói a mente. No filme, quando Rich vê as Deadlights, os olhos dele viram para trás instantaneamente, mas aquilo não é nem o ponto do horror das Deadlights. Apesar do nome Luzes da Morte, isso não são luzes, na verdade é uma dimensão consciente, uma espécie de força viva, um inferno cósmico onde o Pennywise existe de verdade. Quem cai ali não morre, fica preso num estado eterno, flutuando no horror absoluto. É por isso que o Pennywise sempre diz, você vai flutuar também. Essa frase é literal. No universo de Stephen King, existe uma criatura que é oposta ao Pennywise, e essa criatura se chama a Tartaruga Maturin. Ela não luta fisicamente, ela é o símbolo da criação, do equilíbrio e da ordem. Enquanto Pennywise representa caos, destruição e consumo, a Tartaruga Maturin representa vida, equilíbrio e estabilidade. Ela aparece no ritual Shud quando Bill tenta enfrentar Pennywise no plano mental. A tartaruga meio que guia ele como uma força espiritual. No final, a batalha entre o Clube dos Perdedores e a coisa é muito mais psíquica do que física. E a partir daqui, galera, eu vou começar a explodir a mente de vocês. Afinal, a verdade mesmo é que o monstro Pennywise, ele não tá sozinho não. Ele pertence a uma categoria de entidades conhecida como Glamours, que vivem na Todash Darkness, o vazio cheio de criaturas primordiais. E entre essas entidades existe um nome maior, o Crimson King, o Rei Rubro, o grande vilão da Torre Negra. E é aqui que a gente entra em uma das teorias que a galera mais ama. Pennywise e Crimson King podem ser parentes ou até o mesmo ser em formas diferentes. Afinal, eles compartilham a forma de aranha, poder cósmico, origem no Todash, título de Eater of Worlds, habilidades de manipular realidades e também o mais absurdo, a ligação com as Deadlights. Tudo bem que o Stephen King nunca confirmou, mas ele também nunca negou essa conexão. A galera mais fã acredita que o Pennywise é só um avatar físico do Crimson King na Terra. E no fim das contas, quando a gente entende tudo isso, o macroverso, os Deadlights, o ritual Shud, fica claro que Pennywise nunca foi um palhaço assustador. Ele é uma falha cósmica, uma criatura que não deveria existir aqui, e que só foi parada porque um grupo de crianças decidiu enfrentar o impossível.
possível. E o mais doido é pensar que ele conseguiu atravessar lá do macroverso pra cá pro nosso mundo. Ou seja, por que não outras criaturas possam fazer o mesmo? No universo de Stephen King, o horror nunca desaparece de verdade. Ele só fica quieto, esperando. Mas agora, galera, eu quero saber de vocês. E aí, qual é a forma do Pennywise que vocês acham mais assustadoras? Se o Pennywise estivesse perseguindo vocês, qual forma ele assumiria? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscreve no canal, isso é muito importante. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!